Seja muito bem-vindo a mais uma aula ministerial aqui no canal Marcos Valadares. Hoje nós vamos falar sobre como escolher uma igreja para pertencer. Como escolher uma igreja para congregar, para frequentar. A igreja que desejo ser membro, qual e como escolher? Eu quero que você, por gentileza, se inscreva em nosso canal, curta, comente, compartilhe, sabe com quem? Com todas as pessoas que vierem na sua mente durante este ensino, tá certo? Hoje existem tantas igrejas, tantas denominações, tantas placas e tantos ministérios. Igrejas tradicionais, igrejas reformadas, igrejas pentecostais, igrejas chamadas neopentecostais. São tantas igrejas. Como escolher uma para ser a minha família ministerial? Qual critério ou quais critérios, não é, levar em consideração para decidir onde vou congregar com a minha família? Eu trouxe para você 5 elementos fundamentais. São 5 tópicos essenciais que deve haver em uma igreja a qual você vai decidir fazer parte com a sua família. Doutrina. Tem que ter palavra, tem que ter doutrina, tem que ter ensino da verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Paulo disse a Timóteo: insiste em ler, exortar e ensinar. Paulo também disse a Timóteo: pregue a palavra em tempo e em fora de tempo. Paulo também disse a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Porque essa palavra, ela é escudo, ela é espada, ela é luz para o caminho, ela é lâmpada para os pés. A palavra de Deus é alimento, ela é sustento, ela é conselho. Então, escolha uma igreja não mais próximo da sua casa. Escolha uma igreja mais próximo da sua Bíblia, que tenha doutrina, que tenha palavra, uma igreja que tenha ensino, uma igreja que tenha escola bíblica, escola de discípulos, escola de líderes, igreja que tenha uma escola teológica, uma igreja que tenha algum tipo de escola para ensinar a palavra, EBD, Escola Bíblica Dominical, aonde o culto também acaba parecendo, sabe, uma aula, porque existe ensino da palavra. Segundo elemento, a adoração. Uma igreja que tenha a cultura de adorar. Uma igreja, sabe, que o louvor não é só um passatempo para a hora da pregação. O louvor não são ali só aqueles 15 minutinhos até o pastor chegar, o pregador chegar. Não, não. Que o louvor da igreja que você vai congregar seja um louvor intenso, um louvor profético. Não somente cantem hinos, mas que esse grupo musical conduza a igreja a adorar, ensine a igreja como que se louva, que esse grupo musical lidere o momento de adoração, a fim de apacentar todo o rebanho, em chegar em um lugar de adoração verdadeira, um lugar de adoração profética. Terceiro elemento, a igreja que você vai congregar, ela deve ter comunhão entre os irmãos, unidade, uniformidade, comunhão e conformidade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O que ligamos na terra em concordância é o que é ligado no céu. É muito importante você compreender que um reino subdividido, ele não prospera. Uma igreja que tem comunhão, ela não só se encontra nos cultos,
Esses irmãos, vez por outra, estão juntos num grupo doméstico, em um grupo de célula, em uma rede, em pequenos departamentos. É um povo que se encontra, sabe, para se confraternizar, para ir em uma praia juntos, para ir em um shopping juntos. Um frequenta a casa do outro. É um povo que não só se encontra no templo, mas em pequenos grupos estão continuamente juntos, isto é, comunhão. O quarto elemento é generosidade. Uma igreja que é ensinada, uma igreja que é doutrinada, uma igreja que é instruída a ser generosa, mão aberta, um povo que dá liberalmente, não tão somente em dízimos e não se resumindo a ofertas, mas um povo que os irmãos, uns ajudam o outro, uns levam as cargas dos outros, um abençoa o outro, um presenteia o outro, um facilita a vida do outro. Um povo que é mão aberta, um povo que é generoso, um povo que, quando está no supermercado fazendo uma feira, lembra de um outro irmão e leva algum produto, uma fruta, algum alimento para o seu outro irmão. Uma pessoa que, quando vai no fim do culto, por exemplo, em comer uma coxinha, comer um pastel, uma pizza, convida um outro irmão e paga para ele. E vice-versa, aquele que plantou esse domingo, colhe no outro domingo. Esse que semeou esse culto, recebe no outro culto. Aquele irmão que preparou um almoço e convidou, sabe, alguns irmãos da sua igreja para vir almoçar, ele também é convidado para ir almoçar na casa do outro irmão. E sempre existe essa liberalidade, essa generosidade, um coração aberto para abençoar. Bem-aventurado é dar, sabe? Aquele que retém mais do que é justo é para a sua própria perda, mas aquele que planta mais se lhe acrescenta. Ou seja, uma igreja onde há generosidade, do líder para o liderado, do liderado para o líder. Uma igreja onde tem generosidade das ovelhas para com o pastor, do pastor para com as ovelhas. Uma igreja onde existe generosidade, liberalidade, ofertas de um irmão para com outro jovem, de um jovem para com outro irmão. Isto é um elemento fundamental em uma igreja aonde você vai congregar. Um lugar onde você vai ter muito para dar e também muito para receber. O quinto elemento que eu quero ressaltar, fundamental para você escolher a igreja que deve congregar, é que lá, nesta igreja, haja o fluir dos dons espirituais. Uma igreja que não pensem que os dons cessaram, que os dons se acabaram, que os dons não estão mais em execução nem em operação nos dias de hoje. Uma igreja onde eles valorizam a cura, os milagres, a manifestação dos dons espirituais. Uma igreja onde não apaga o Espírito, não extingais o Espírito, não proibais o falar em línguas. Tudo isso está escrito na palavra. Uma igreja que acredita nos 5 dons ministeriais: apostólico, profético, evangelístico, pastoral, o mestre, que é o dom de ensino, que acredita nos 9 dons do Espírito Santo: a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, os dons de discernir espíritos, os dons de curar, a variedade de línguas, a interpretação das línguas, o dom da fé, todos os dons espirituais, o de operar maravilhas, os dons de profetizar. Uma igreja onde flui nos dons espirituais. Portanto, eu quero te mostrar esses 5 elementos na Bíblia. Lá em Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, a igreja modelo para todos nós. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o versículo 43 diz assim. Aliás, o versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, a igreja primitiva tinha palavra, tinha doutrina, elemento 1. E perseveravam na doutrina dos apóstolos
e na comunhão. Já apareceu aí mais um elemento que nós comentamos, e na comunhão, e no partir do pão. Aleluia! Ou seja, o partir do pão representa generosidade. Eles repartiam o pão para que ninguém ficasse sem. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Olha aí a manifestação dos dons espirituais. Milagres, sinais, maravilhas se faziam pelos apóstolos. Escolha uma igreja que haja estes elementos a princípio, e você vai fazer parte não só de uma igreja, mas de uma família espiritual, bíblica, discipuladora, adoradora, generosa e cheia da presença, dos dons, dos milagres, do sobrenatural, do mover profético. Deus abençoe. Até a nossa próxima aula ministerial. Um forte abraço. Shalom Adonai.